Fala pessoal, sejam bem-vindos à quinta temporada do Assina Embaixo, o podcast da D4Sign. Hoje, nada mais do que justo a gente falar sobre inteligência artificial. Por isso eu estou aqui com a Camila Tavares, a nossa gerente de produto daqui da D4Sign, e estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Luciano Pimenta. O Luciano, que é engenheiro de dados especializado em machine learning e análise de dados também. Além disso, ele também tem passagens pelo PagBank, pelo Santander e atualmente está no Itaú. Então, seja muito bem-vindo, Luciano. Obrigado. E para começar, a gente já queria entender um pouco assim, como que foi a sua carreira, como está sendo a sua história dentro da inteligência artificial. Acho que até posso trazer um bastidor aqui, até conversando com ele antes, ele falou, cara, esse tema tá super em alta e é meu dia a dia, basicamente. Então, conta pra gente como que é o seu dia a dia, a sua história e até como você chegou no Itaú hoje. Legal. Primeiro, agradecer também a oportunidade aí de falar com vocês. É um tema que é muito legal. Agradecer o Sérgio, acho que toda a equipe, Camila. Eu acho que para começar, eu vim de uma área bem diferente, né? Eu vim da área de engenharia mecânica. Trabalhei um bom tempo antes de entrar na área de inteligência artificial. E durante esse processo todo, eu vi que aqui no Brasil é algo que é bem complexo trabalhar com mecânica, né? Então, todo mundo que se formou comigo na época acabou migrando, indo para a área de TI, e eu decidi, eu falei, cara, eu vou continuar aqui, e fui migrando da área de mecânica para o lado de análise estrutural. Durante esse processo, eu fiquei ali 8 a 10 anos trabalhando. Nossa. E nesse meio tempo começou a ter esse boom de ciência de dados e tudo mais, então nesse processo eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aí, né? Comecei a analisar, ver tudo que tinha dentro do mercado de mecânica, e eu meio que vi assim, pô, no futuro eu vou chegar até um certo step. E eu falei, de repente, será que é isso que eu quero? E aí eu comecei a interagir bastante, falar bastante com o pessoal que participa hoje com hackathons, né, essas competições. E lá que eu conheci ali em 2019 ao lado de ciência de dados, né? Então eu estava bem no comecinho desse boom que o pessoal começou a falar bastante, um pouquinho antes da pandemia. E eu falei, cara, eu já trabalho bastante com análise, mexi bastante com a parte de projetos. Eu falei, será que talvez seja esse caminho que está me mostrando? Então aí nessa eu falei, pô, acho que eu vou investir um pouquinho mais, né? E aí que eu comecei. Então, depois que eu fiz uma outra faculdade para esse lado, de análise e desenvolvimento de sistemas, bem focado aqui para o lado de data science. E ali eu me encontrei total, né? Então, desde então eu vim atuando com isso desde 2019, com o lado de engenharia de dados, mas a engenharia de dados ela está muito conectada com o que a gente está falando com data science também, né? Porque no final é a gente tentando trazer informação e conectar com o cientista, com a área de negócio. Então eu comecei assim, sempre participei aqui dentro de processos do mercado financeiro, e é onde eu queria sempre estar. E nesse processo eu fui tendo a possibilidade de trabalhar cada vez mais conectado com o lado de inteligência artificial, né? Uhum. Então, nesse caminho todo, a gente acabou esbarrando com várias coisas, entendendo muita coisa, até chegar hoje como está a inteligência artificial que o grande público está vendo, né? Então, tem sido uma jornada muito legal e eu acho que o principal para quem trabalha, pelo menos para mim, eu acho que é o ponto de trabalhar com coisas muito complexas. Esse sempre foi o meu foco. E ali, inteligência artificial, cara, é esse lugar, né? Então, foi aí que eu comecei e comecei a interagir. E na inteligência artificial, você começou como um usuário, usando a inteligência artificial para ajudar o seu trabalho, então um volume muito longo de dados. O que é que a inteligência artificial consegue te ajudar no dia a dia? E como é que você migrou para um cara que já é mais conhecedor de inteligência artificial e aí passa a educar a inteligência artificial? Porque as pessoas acham que o processo do AI, ela se alimenta sozinha. Mas não, ela recebe inputs de um desenvolvedor de inteligência artificial e então ela vai se formando. É um conhecimento construído, assim como é com as pessoas. A gente recebe uma base de educação e vai incrementando essa educação. E tudo que a inteligência artificial responde para a gente é com base no que ela foi ensinada. Então, como é que você migrou de uma coisa para outra? Bom, enquanto eu estava ali no processo de aprendizado dentro da área de TI, né? Foi nessa hora que eu falei, putz, ali inteligência artificial, data science, está tudo meio que conectado, né? Então, quando a gente está pensando em inteligência artificial, a gente está falando de um mercado muito grande, a gente está falando de um grupo de conhecimento enorme. E dentro dele a gente vai reduzindo. Então, ali vai para o lado de machine learning, deep learning, e assim tem vários tipos de modelo, né? Então,
Nesse processo, eu pude aprender e também participar de algumas competições pro lado de machine learning mesmo, para aprender como que eu faria um modelo funcional, modelo para trabalhar com uma volumetria de dados muito grande ali pro lado de Big Data. Então, o meu processo foi eu vim para engenharia de dados, já gostando muito de data science, já participando dessas competições. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que, de repente, a inteligência artificial, além do processo de criar modelos, criar modelo de crédito, que é o que eu trabalho hoje, né, na área de riscos, trabalhando para o banco em si, para criar esse tipo de modelo, eu vi que se a gente for para um lado ali, por exemplo, de IA generativa, a gente acaba ganhando muita agilidade, né? Para quem programa, eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem diversas soluções dentro do mercado e cada vez mais a gente vai vendo que isso, quem está um pouco de fora, a galera que acaba programando tem um pouco de medo, um pouco de receio, mas eu acho que é uma ferramenta que no dia a dia ela só tem a dar benefícios, né? Então, foi assim que eu comecei a interagir. Eu trabalhava bastante com modelagem em si, mas hoje, no meu dia a dia, eu tenho uma ferramenta do lado que fica programando junto comigo, basicamente, né? Então, a gente vai trabalhando e vai interagindo. Então, isso funciona bastante, né? O seu assistente hoje de trabalho é uma inteligência artificial que dá para você alguns atalhos. Com isso, você se sente assim, é mais potente trabalhar dessa forma? Eu estou perguntando isso mais para deixar claro. Quem tem medo de inteligência artificial, no fundo, depende do uso que você faz. Com certeza. E hoje, basicamente, é assim, né? Então, hoje, a gente tem alguns tipos de inteligência artificial para programação. Ali tem, do GitHub, a gente tem uma parte ali do Copilot, tem o próprio ChatGPT, que tem muito tipo de processo para a gente conseguir trabalhar e ajudar a programar. Mas eu acho que o ponto principal é para algumas soluções que, por exemplo, eu nem sempre vou interagir com todo tipo de tecnologia. Eu não sei autenticar em qualquer tipo de banco de dados, tem muito tipo de autenticação, tem vários tipos de processos que são muito complexos, que exige que a gente conheça muita documentação. Então, eu acho que nesse ponto que ela ajuda bastante. Ela acaba não sendo só um processo que vai te ajudar a criar esse produto final, mas pelo menos dar aqueles inputs iniciais, falando assim, de repente você consegue ir para esse caminho. Então, eu vou interagindo, vou programando, e ela também vai me ajudando com alguns problemas assim do dia a dia. Às vezes, a gente erra uma sintaxe específica de um código ali de 500 linhas, e isso que ela pode te ajudar, entendeu? Te detectar onde que está aquele processo, onde está aquele erro, e nisso a gente acaba ganhando agilidade, né? Então, é assim que eu trabalho no dia a dia, né? Que num code review podia ser até um pouco mais complexo de pegar, mas quando você tem ali uma inteligência artificial te ajudando, talvez seja um caminho mais curto. Aqui na DeForSign, a gente tem uma inteligência artificial que resume os contratos para todos os signatários e ainda permite que você faça perguntas sobre elas. E para a gente tem sido desafiador treinar essa inteligência artificial constantemente para que ela fique atualizada com a nossa legislação e ensinar para as pessoas que o uso, no fundo, é só para tirar barreiras do nosso trabalho, né? Encurtar o caminho do que a gente faz. Com certeza. Eu acho que eu acabei até aproveitando e dando uma olhada aqui dentro do que vocês estão transformando aqui, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente acaba lidando muito com essa IA generativa, que está podendo conectar, basicamente é processar a informação e trabalhar com linguagem, cara, isso daí se expande para tudo quanto é coisa, né? Então, aqui vocês estão expandindo para a direita e eu acho que é isso, né? É o que ela pode fazer para abraçar e também te ajudar, né? A ganhar velocidade, esse tipo de coisa, porque tem coisas que no dia a dia a gente acaba interagindo, só que é um pouco maçante, é um pouco a mesma coisa, então está um pouco conectado com também automação, né? Sim. Melhoria de processo total. Então, eu acho que esse ponto, né? Ainda tem... E até pensando hoje, eu acho que a gente fala muito de inteligência artificial, mas ainda tem um leque gigantesco para explorar, sabe? Tem muita coisa, tem vários tipos de modelo específico que ainda o pessoal nem começou a trabalhar. Então, a gente está falando hoje bastante de IA generativa, mas ainda tem muita coisa, né? Sim. Você até falou das instituições financeiras, né, que é o seu polo que você tem trabalhado. Na prática, assim, como que funciona? Qual que é o ganho para essas instituições? Você está fazendo o seu trabalho ali junto com uma equipe, enfim, com a inteligência artificial. Tem como você trazer algum exemplo assim na prática de como que isso se resulta em sei lá, melhorias para o sistema financeiro do banco, sistema de autenticação, você falou de autenticação também. Traz para a gente, fala um pouquinho sobre esse lado um pouco mais na prática também. Legal, perfeito.
Eu acho que tem alguns cases bem interessantes, mas, por exemplo, há cerca de 3 anos atrás, eu trabalhava dentro do PagBank. Especificamente, a gente era um time específico de self-service BI. Então, a gente tentava disponibilizar a informação da melhor maneira possível para os clientes, que basicamente é a unidade de negócio. Só que o que acontece? A gente tem uma diferença grande entre a galera de TI e a galera de negócio, às vezes a nível tecnológico. Então, a galera que programa, às vezes para mim mexer em SQL é uma coisa. Só que se a gente está falando, às vezes, com um PO, está falando, às vezes, com um analista de dados, às vezes nem sempre vai ser tão simples, ele vai ter que aprender muita coisa. Então, o que acontecia? Uns 3 anos atrás, a gente via que para a gente disponibilizar a informação, a gente ia ter que ter algum processo que fosse um pouco mais simples para a gente conseguir disponibilizar, mas a gente via que tinha essa barreira tecnológica de programação e isso acabava deixando um pouco mais complexo a gente interagir, né? Então, nesse meio tempo, a gente começou a pesquisar um monte de ferramentas. O que a gente consegue fazer para, de repente, fazer o pessoal não precisar aprender SQL, mas conseguir utilizar as informações que a gente tem e tudo mais, sendo funcional? Naquela época, a gente está falando, nesses 3 anos, muita coisa mudou, né? Mas há 3 anos atrás a gente não tinha no chat GPT, de repente, uma coisa assim que podia trazer, a gente trazer como linguagem natural e, de repente, sair com uma query em SQL. Então, era uma coisa que a gente estava procurando ali. Na época, a gente encontrou, mas ainda estava muito restrito, porque quando a gente está falando de um tipo de processamento para linguagem natural, esse tipo de algoritmo é extremamente caro para você acabar trabalhando, né? Imagino. Então, quando a gente começou a procurar, a gente encontrou uma empresa ou outra, mas na época estava bem no começo, então as empresas ainda não tinham tanto dinheiro para investir em processamento. E ainda, quando a gente encontrou uma empresa que ainda assim, qualquer coisa que fosse trabalhar, tinha que trabalhar com inglês. Então, ainda tinha mais uma barreira aí, né? Então, no final, a gente foi buscando outras ferramentas e a gente acabou indo de lado. Mas deu ali um ano e pouco, surgiu o ChatGPT, isso daí já facilitou demais, né? Então, eu não acho que a parte tecnológica vai ser totalmente solucionada em relação à inteligência artificial, mas eu acho que é isso, né? A gente vai conseguir ganhar bastante a flexibilidade para interagir bastante com a área de negócio e assim a gente ter uma facilidade muito boa, né? E aí a gente consegue expandir para outros lados, né? Até lados mais técnicos e tal, mas eu acho que esse é um case que funciona bastante conectando, né? Com certeza. E também falando dessa questão voltada para negócios, e aí também falando do trabalho, o profissional hoje em dia ele também tem que estar se adaptando às inteligências artificiais. Você citou o chat GPT que ele apareceu, só que o chat GPT meio que já, assim, tem uma usabilidade muito grande, muitas pessoas ainda usam, e usam com bastante frequência, e a gente já vê até vagas de emprego, o pessoal falando, tem que ter... já tem que ter experiência com o ChatGPT, saber fazer alguns prompts de comando ali para trazer algumas respostas dentro de outras inteligências artificiais. A gente tem o Sora que, enfim, já produz vídeos, cria vídeos muito reais. Eu, quando assisti particularmente, achei que era extremamente real. Então, eu queria ver com você, assim, o profissional do futuro, assim, ele tem que estar integrado com a inteligência artificial, ele tem que estar, assim, de fato andando lado a lado, principalmente trazendo para a área de tecnologia, né? A gente falando mais de negócio, financeiro, enfim. O que você acha desse movimento assim, para o futuro em relação a tanto ferramentas quanto para o profissional? Boa pergunta aí, complexa, hein? Mas eu acho que cada vez mais que a gente começa a aprender profundamente assim, a parte técnica, como a gente desenvolve um modelo de machine learning, como a gente começa a interagir com esse tipo de tecnologia, eu acho que tem 2 caminhos que geralmente o pessoal escolhe, né? Tem pessoas que são um pouco mais pessimistas e pessoas que são mais otimistas em relação a isso. A gente aqui é otimista, da Forsign. Boa. Eu sou também um pouco mais otimista, pensando para esse lado, né? Porque eu acho que para o futuro tem algumas coisas que a gente acaba vendo que... Cara, será que tem algumas coisas que a gente precisa deixar tudo na nossa cabeça? Assim, a gente precisa ficar 3 anos aprendendo uma coisa muito específica e para depois começar a interagir e trabalhar dentro do mercado. Então, eu acho que o profissional do futuro, até voltando para a pergunta,
meio que vai estar muito integrado a isso, né? Até a gente vê as próprias escolas mudando bastante, o formato que elas têm hoje de prova, esse tipo de coisa. Então, eu acho que para o futuro, o profissional tem que estar bem alinhado com esse tipo de tecnologia, porque isso que eu acho que não vai ser nem diferencial, vai ser uma coisa natural que o pessoal vai ter que interagir e quem conseguir chegar um pouquinho antes nisso vai estar na frente do mercado, né? Sou entusiasta disso, tanto a DeForSign lançou primeiro no mercado, né? A nossa ferramenta está pronta e disponível para o usuário final há muitos meses, já é um modelo de negócios consolidado. Mas tem algumas discussões que são importantes. Por exemplo, quando a gente está treinando uma inteligência artificial, foi como eu falei, a gente vai construindo um racional de pensamento até que a inteligência artificial começa a te dar respostas que são coerentes. Um profissional daquele assunto responderia de forma parecida, mas teve a construção do pensamento. A preocupação que algumas pessoas trazem para a mesa, e eu compartilho também, embora eu seja entusiasta, eu acho que é uma preocupação que a gente precisa conversar sobre ela pelo menos, que é, no momento que a gente, como ser humano ou profissional, se acomoda na construção do conhecimento, a inteligência artificial, ela precisou fazer todos os steps, ela subiu todos os degraus para virar expert em alguma coisa. E às vezes a gente se isenta de ter essa construção. A minha preocupação é, será que no futuro as pessoas compram uma ideia de uma inteligência artificial sem senso crítico, pensando que hoje a gente vive uma pós-verdade? As pessoas confundem uma narrativa e um ponto de vista com fatos, com realidade. Então ficou uma grande briga de narrativa que quando você não tem a base do conhecimento para saber o que é cada coisa de fato, é muito fácil você cair num discurso sem senso crítico. Sem dúvida. Então, queria entender como você, pelo menos na profissão, se protege disso, e não só na profissão, também como cidadão. E principalmente nós aqui, nós somos agentes propagadores. Então, a gente tenta fazer com extrema responsabilidade que não tira o trabalho do advogado, não tira o seu senso crítico. Você tem que ler e conhecer os seus documentos. Se possível, conhecer as leis que regem a sua vida, principalmente nível civil, nível penal. Você precisa conhecer que você é um cidadão sujeito a direitos e deveres. A gente tenta manter isso claro, mas está muito na mão de quem é o usuário final, né? E o usuário final é composto por pessoas da sociedade. Com certeza. E ainda, se a gente for falar de inteligência artificial, tem ainda um outro ponto, né? Que ela está muito restrita ainda. Está muito, muito, muito fechada. É uma população muito pequena. Se a gente for pensar até em quem está interagindo, por exemplo, eu interajo com vários tipos, né? Eu acabo trabalhando, podendo modelar um código machine learning em vários tipos de tecnologia, mas também a gente interage também com esse tipo de inteligência artificial com linguagem natural, que acaba trazendo muita informação. Para muitas pessoas acaba nem chegando isso, então acaba sendo também uma diferença muito grande. Então, voltando para o seu papo, na verdade, eu acho que a inteligência artificial, quem trabalha com ela, ou quem está na frente, na crista da onda dela, acaba sendo um papo muito filosófico, sabe? Porque é natural que quem está desenvolvendo esse tipo de tecnologia, quem está entendendo como é que funciona esse processo, tem que estar muito embasado em conjunto de regras e conjunto de intenções de como funciona muito a sociedade, sabe? Porque Perfeito. Não é à toa que os cientistas de dados, a gente vê vários cientistas vindo de áreas extremamente complexas e profundas, a galera de filosofia, física, a galera chegando de áreas um pouco mais conectadas a processamento de linguagem natural, não é à toa, né? Então, porque quando a gente está trabalhando com uma quantidade muito grande de informação, por mais que a gente... para mim eu falo, eu quero gerar um score específico sobre um tipo de coisa. Pode ter muita solução em relação a isso, mas no final a gente está interagindo com, de repente, um público muito grande. E no final não são só números, né? São pessoas. Então eu acho que é esses dois pontos que a gente acaba interagindo. Até onde a tecnologia ela faz sentido ela interagir e funcionar, mas também entendendo que, eu acho que tem que ter um crescente para todo mundo conseguir participar disso, né? Senão acaba sendo esse problema de a gente nem conseguir conversar, né? Entre as pessoas. Então, eu acho que esse ponto, né? A tecnologia ela tem que avançar, mas não pode deixar para trás, né? Todo um nível social,
porque senão a gente acaba tendo uma diferença muito grande até de pensamento, do que está acontecendo, esse nível hoje que a gente está passando por esse processo de muitas pessoas, a gente teve a possibilidade de trabalhar com muita informação, mas aí que tá, onde que está a verdade das coisas, né? Perfeito. Então, no final, a gente tem que ter uma conclusão, a gente tem que ter uma pesquisa, a gente tem que entender muito bem como estão as coisas, para aí sim, de repente, a própria pessoa conseguir ter uma conclusão e não deixar só para uma inteligência artificial trabalhar, né? Então, é um caminho que ele, em primeiro plano, ele é simples de trabalhar, assim, você está interagindo em código, está interagindo para pegar uma informação, mas no final, será que aquilo é verdadeiro? Né? Então você precisa testar, retreinar, testar de novo, daqui 6 meses ver como é que está, porque a gente não sabe, a gente está tentando prever com inteligência artificial, com um modelo de machine learning, uma quantidade muito grande de variáveis, né? Para tentar prever como funciona aquele entendimento sobre uma situação específica. E a gente vai buscando variáveis de tudo quanto é tipo, né? Até encontrar alguma que chega próximo a provar o que a gente está entendendo, a narrativa que a gente tem. Então, eu acho que é isso, né? Tentar trabalhar, mas também é necessário a gente ter um conhecimento prévio de vários tipos de coisas, dependendo da área que você está trabalhando, né? Então, é um conceito muito complexo, né? Não, perfeito. E ainda entrando um pouco nessa gama de assunto, a Camila citou muito bem a nossa ferramenta, o DeForSign AI, né? Que o DeForSign AI, ele meio que resume o contrato e traz as partes mais importantes do contrato. Enfim, multa, valores, penalidades. Então, isso é muito importante pra gente, né? Você falou também de AI generativa. E também a gente tem um chatbox. Você faz perguntas pro chat e o chat olha aquele documento, ele te traz uma resposta personalizada em relação à sua dúvida que você tinha ali dentro do DeForSign AI. Então conheçam o DeForSign AI, vejam lá no deforsign.com.br tudo sobre o DeForSign AI, tá bom? Que legal, hein? É muito legal, cara, mas eu entrei nesse assunto também para falar do DeForSign AI porque falar um pouquinho em relação à desconfiança, né? Porque a gente já está num âmbito de assinaturas digitais e assinaturas eletrônicas, então algumas pessoas ainda viam com desconfiança, né? A DeForSign, enfim, começou, já está há um tempo no mercado, então a gente está se estabelecendo, foi algo que teve um boom na pandemia também, então assim como a inteligência artificial, igual você mesmo falou, você estava naquele boom de ali de 2019, 2020, principalmente na pandemia que começou a pipocar bastante coisa de inteligência artificial, e queria ver com você em relação a isso, se você se houve uma resistência, principalmente partindo de bancos, né? E na área financeira que você sempre trabalhou, para trazer as inovações de inteligência artificial, trazer as inovações tecnológicas de alguma forma para instituições financeiras que são bem chatas com segurança, e tem que ser mesmo. Sim. Porque aqui a gente sempre vê uma desconfiança, é válido, tem validade jurídica, é seguro, e assim, é 100% seguro, pessoal. Tem validade jurídica, fiquem à vontade para assinar com a DeForSign, tá? Então, queria ver com você em relação a isso, na questão da desconfiança mesmo. Legal. Eu acho que em relação à desconfiança, até hoje existe muita. Esse é o ponto. Existe. E tem que ter mesmo, né? Porque eu que trabalho na área de engenharia de dados, a gente tem que estar totalmente relacionado à segurança. Segurança de vazamento de informação, segurança como a informação está chegando, se a informação está chegando certo ou não. No final, assim, tem muita coisa que vai estar conectada muito mais, de repente, a binário e tal, em alguns pontos, mas a nível de segurança, eu acho que os bancos, toda vez que a gente interage com esse tipo de coisa, então, por exemplo, sei lá, se eu estou trabalhando com um modelo de crédito específico, ali é um tipo de inteligência artificial que é muito diferente da inteligência artificial que a gente vai estar trabalhando ali dentro de uma IA generativa, por exemplo. Então, é quase que um outro tipo de estudo, né? Por mais que tudo esteja englobado em inteligência artificial, que nem eu falei, a gente tem uma alternância de qual que é o tipo de modelo que você vai estar trabalhando, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, para desenvolvimento que eu estou só interagindo com códigos, eu estou interagindo com esse tipo de coisa, para mim eu consigo interagir legal com a inteligência artificial, porque ela vai sendo um guia, para de repente guia sintático, uma coisa que vai me facilitar e vai me ganhar tempo. Mas quando a gente está interagindo com informação, aí que está o ponto, que é a segurança que a gente tem que ter, né? Porque
toda vez que a gente vai mexer com esse tipo de coisa, acaba sendo, em alguns âmbitos, até uma caixa preta, né, se a gente está interagindo. Verdade. Então, é importante a gente sempre manter, não achar que todas as soluções estão lá. Porque a gente sabe que, assim como a gente tem muita coisa acontecendo de bom, acaba tendo oportunidades também para outros lados, né? Então, eu acho que a nível de segurança, eu acho que é só tentar pensar assim, putz, isso daqui pode impactar em alguma coisa no seu trabalho, impactar... Então, nesse lado, você tem que só observar se a inteligência que você tá utilizando ali, se faz sentido ou não. Mas, num geral, eu acho que é pensar aonde que está conectando, esse tipo de coisa. Então, vai ter ainda toda essa desconfiança. A galera mesmo do banco, tem muita gente que não utiliza para um code review, esse tipo de coisa, mas para... num outro lado, pro lado de dados, aí é meio que restrito, né? A gente está bem fechadinho porque não pode, né? A gente não pode ter esse tipo de coisa porque a gente acaba tendo interações diferentes, né? Mas é isso, cada um vai seguindo um lado, mas no final eu acho que tem muita coisa positiva. Ainda o pessoal tem uma cartilha de inteligência artificial que ainda estão desenvolvendo, sabe? No geral. Então, os próprios códigos de machine learning, quando o pessoal faz o deploy hoje, não existe um caminho, mais ou menos, mas está todo mundo descobrindo ainda também. Então, nesse caminho, você tem que tentar ficar sempre... Pô, será que isso ainda é funcional? Será que isso está seguro ou não? Então, ainda manter um pensamento crítico, que eu acho que é nesse ponto que vai deixar as coisas bem funcionais e tudo seguro, né? Não é uma solução tão plug and play, sabe? Na temporada anterior, quando a gente falou sobre inteligência artificial pela primeira vez, ainda não tinha essa carta proposta pelo Yuval Harari e pelo Elon Musk e mais outros grandes pensadores do mundo. Eles propõem ali um período de reflexão para que a gente discuta como sociedade mundial os rumos de inteligência artificial. Embora a premissa pareça muito válida, tem uma grande especulação de que é porque a empresa do Elon Musk, os negócios com o qual ele está relacionado e todas as pessoas que assinam essa carta, que é o PIB ali do Vale do Silício, porque não estão tão à frente em treinar a própria inteligência artificial. Aqui a gente não tem como saber, cada um de nós pode ter particularmente um palpite sobre isso, mas de fato o que a discussão propõe é que a gente pense, existe alguma ética, o que é seguro a gente fazer sobre inteligência artificial. A Itália já é um país que proibiu inteligência artificial e aí a gente tem alguns países que são um pouco mais extremistas, que aí já era esperado deles que de fato proibissem, porque tem uma troca de informação bastante limitada, né? A troca do conhecimento ali é muito restrita. Então, eu queria a sua opinião um pouco sobre isso, né? O quanto do que você viu, o quanto que é seguro os nossos dados estarem ali, porque às vezes a gente não está como um indivíduo. Que é isso que as leis todas de proteção propõem. Você protege o indivíduo, mas como banco de dados, o nosso comportamento pode ser analisado. Né? E que nem a gente dizer que o IBGE está lidando mal com dados. São dados anonimizados. Então, eles usam as nossas informações, o que a gente responde no questionário, para pensar políticas públicas para todo o país e em todas as áreas. Né? Não se cria Ministério da Saúde, uma política de saúde, sem saber o volume de pessoas. Então, como é que eu vou calcular a compra de vacina de dengue? Não calcula, se você não sabe sua densidade populacional, a faixa etária dessas pessoas. Então, eu queria saber de você, nessa discussão, como é que fica a proteção de pessoas? Se você tem acompanhado essa confusão da carta ou não tem a carta, protege as pessoas ou não? Porque isso não é o nosso dia a dia. A gente aqui consegue garantir que na nossa rotina vai ter ética, as pessoas vão ser respeitadas, mas isso é um microcosmos. É dentro da DeForSign, é dentro do Itaú, fica restrito às nossas carreiras, à ética que a gente traz como profissional e pessoa, mas a gente não pode responder por todas as empresas de inteligência artificial. Então, como você está enxergando toda essa discussão? Eu acho que nesse ponto, assim, que nem eu comentei, quando a gente desenvolve, a gente sabe ali quais são os pontos que de repente a gente acha interessante tratar, os pontos que são seguros, mas supondo que a gente vai estar lidando num âmbito global, né? Existe vários tipos de discussões acontecendo, desde
para onde que está indo a informação que a gente está utilizando, sei lá, se tá vindo a informação está vindo por um cabo subaquático, se está vindo informação de uma empresa X, muita informação passando. Mas eu acho que um ponto que sempre aconteceu e talvez a gente não olhasse tanto é que, por exemplo, toda vez que a gente tem um aplicativo no nosso celular, de certa forma a gente já tem meio que um contrato por trás disso que já fala que vai lidar com dados de inúmeras maneiras, né? Só que, e para que o pessoal usava? Era especificamente as empresas sempre utilizaram para justamente ter uma melhor performance ali, conseguir fornecer outros tipos de informações para o próprio usuário, para melhorar como que ele vai estar utilizando aquela ferramenta, esse tipo de coisa. Só que a gente acabava não observando tanto, né? Mas isso daí sempre acontecia. Mas hoje, agora que a gente está com esse boom, com todo mundo conhecendo um pouquinho mais, tentando entender o que está acontecendo, algumas pessoas com receio, será que amanhã eu vou ter emprego com isso? Às vezes é um processo que a gente tem que entender também que algumas coisas a gente vai já está conectado, né, com o nosso dia a dia no nosso próprio celular. Mas eu acho que eu não sei, para mim, eu sinto que sempre é importante a gente manter esse pensamento crítico para justamente a gente saber, se aquela é uma empresa que é uma empresa idônea, é uma empresa que está buscando ali um desenvolvimento próprio, está tentando ajustar vários tipos de processo e principalmente solucionar um problema, eu acho que aí que a gente começa a buscar um pouquinho mais de segurança. Mas, assim, se a gente está pensando ali no pessoal que começa a trabalhar, tentar fazer um ganho rápido, sei lá, o pessoal... Hoje tem muita pessoa falando sobre aplicativo aí de loteria, esse tipo de coisa. Tudo que é muito rápido, a gente tem que desconfiar um pouco. Então, se a solução está chegando para você muito fácil, muito simples, assim, acho que vale a pena você, de repente, acompanhar, entender o que está acontecendo. Porque, assim, se você não paga por um serviço, você meio que você paga com seus dados, né? Uhum. Então, esse que é importante, né? A gente entender que a partir do momento que você está interagindo ali com a internet, com a internet atual, qualquer tipo de serviço, eles vão estar utilizando algumas informações para melhorar. E aí, de repente, vai do seu momento de pensamento crítico falar, putz, aquele local que eu estou interagindo, aquele tipo de aplicativo, será que esse aplicativo é o aplicativo que está me gerando mais benefício ou não, né? Porque para a gente, no dia a dia, a gente é né? Então, mas a nível global, a gente está falando ali de bilhões de informações sendo geradas diariamente, transação, tudo quanto é tipo. A nível Big Data, isso a gente consegue, de repente, começar a prever alguns tipos de comportamento. Mas para a gente, às vezes, não. Para uma pessoa só, porque a gente só tem a nossa informação, o que a gente está fazendo no dia a dia. Então, eu acho que não há nenhum processo alarmista, nem nada, mas é só, eu acho que tentar entender e saber os aplicativos que você usa, ou seja, qual tipo de tecnologia que você está trabalhando, que eu acho que esse é o ponto principal, né? Para você manter um pouco mais seguro e tal, mas no geral, eu acho que o benefício é muito maior, né? Perfeito, acho que combina muito também que você falou de segurança, né? E acho que já também trazendo um pouquinho para o final aqui da nossa discussão, queria ver com você, assim, desafios para o futuro da inteligência artificial. Você falou muito sobre segurança, você falou muito sobre processos. O que você acha, assim, que a gente pode esperar do futuro para a inteligência artificial, para a gente poder encerrar o debate com boas... como eu falei, a gente é otimista aqui na D4Sign em relação com o uso da inteligência artificial. Então, eu creio que você também tem essa visão, né? Então, assim, passa pra gente, assim, da sua visão do futuro em relação com a inteligência artificial. Eu acho que hoje a gente está muito no começo ainda de uma mudança muito grande que vai acontecer. Uhum. Que nem eu falei, hoje a gente está trabalhando bastante com o grande público com AI generativa, mas a gente ainda tem vários tipos de modelo que a gente vai começar a trabalhar que ainda o pessoal ainda nem começou a entender, sabe? Então, eu acredito que, assim, futuramente, a gente vai ter ali o seu... se para mim eu tenho um copilot para me ajudar a programar, por exemplo, eu acredito que isso vai acontecer em vários âmbitos de carreira para as pessoas, né? Então, e eu acho que isso vai ser meio que naturalizando conforme o tempo for passando.
Então, eu sou também bem... eu acho que no final vai ser uma coisa muito positiva quando a gente está pensando que isso daqui está no começo, mas eu acho que tem muita coisa para surgir, porque tem alguns problemas que a gente nem sabe que existem ainda, que de repente a gente vai poder solucionar, quando de repente um tipo de estudo específico que alguém viu num tipo de estudo em oceanografia, que de repente a gente vai solucionar um problema que nem existe ainda, ou pelo menos que a gente não sabe determinar como ele funciona. Então, para o futuro, eu acho que vai ser uma coisa muito positiva. E eu acho que quem conseguir abraçar esse tipo de tecnologia, entender um pouquinho como que ela está funcionando, e estudar um pouquinho, saber como é que ela tá interagindo com você, eu acho que só tem a ganhar, sendo sincero. E para o futuro, eu acho que a gente consegue ver vários tipos de coisa acontecendo, né? Então, desde, sei lá, eu interagir com outro tipo de tecnologia para a gente trabalhar com streaming de uma maneira um pouco mais próxima, com óculos, de repente, conectado contigo, telas. Então, tem muita coisa que eu acho que poderia ter um benefício nesse meio do caminho, né? Então, eu acho que o futuro que eu imagino hoje vai ser esse, né? A gente tem uma pessoa não... Olha, até acabo me confundindo. A gente acaba tendo um outro tipo de tecnologia que vai interagir bastante com a gente, mas que ela vai também estar muito próxima ao como a gente é, né? Então, a gente vai ter um papo muito próximo e também um papo que vai estar muito conectado com os nossos valores e tal. Então, para o futuro, eu também espero que vai ser uma coisa muito positiva, né? Ai, que bom. Luciano, muito obrigado pela sua participação. Agradeço imensamente, acho que a gente teve uma conversa muito, muito legal aqui, muito enriquecedora, falando sobre várias coisas. Camila, também gostaria muito de te agradecer, muito obrigado. Se quiser dar uma palavrinha, Luciano, também, de quero agradecer, Luciano, pela conversa, você pelo convite. No final, a inteligência artificial, como é uma coisa que a gente não domina, é claro que gera medo. Principalmente em relação às carreiras, né? Tem ali uma conversa sobre vai destruir a humanidade ou não, mas a gente está um pouquinho longe disso. E se é a gente que treina, ela vai fazer o que a gente ensinar a fazer. Então, se a gente ensinar a fazer bolo, vai fazer um bolo. Se ensinar a explodir bomba, é isso que ela vai fazer. Então, depende muito de quem está adestrando. Exato. Mas sobre as nossas carreiras, né? Se a gente acha que a gente só opera e que a inteligência artificial substitui a criatividade, a inovação, o pensamento um pouco além, então eu acho que é mais um trabalho de repensar as carreiras. Então eu estou falando isso para uma parcela de pessoas, não serve para todo mundo, infelizmente, mas nas profissões com mais valor agregado, com maior escolaridade, que não é para todo mundo ainda, infelizmente, acho que para essas carreiras o medo ele é só retrógrado. A posição que eu vejo aqui tomar e que eu acho que é o que a gente tem que lutar junto e fazer força para que aconteça, é a inteligência artificial que cria atalhos e facilidades para a nossa vida. E o medo, ele só vai atrasar o progresso que é inevitável. Então, obrigada por mais uma chance da gente ter esse papo. E se você puder convidar as pessoas para usarem o DifferSign AI, fico feliz. Já convidei, inclusive, durante o nosso episódio aqui, né? Mas, Luciano, se você quiser fazer um agradecimento também, fica à vontade. Agradecer esse momentinho que a gente teve aqui para pelo menos falar um pouquinho sobre esse tipo de coisa que eu gosto muito. E cada vez mais acho que a gente vai ter em pauta esse tipo de conversa, né? Então, agradecer demais esse espaço e qualquer coisa que precisarem também pode contar comigo. Acho que tá todo mundo que trabalha com esse ecossistema, vira e mexe vai acabar se esbarrando, né? Porque ainda é uma coisa pequena, mas vai crescer muito, né? Então, para todo mundo público aí também, vem pro lado de inteligência artificial que tem coisa boa aí. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse bate-papo, foi muito enriquecedor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Todos os nossos links úteis, ou seja, se você quiser ler um texto sobre a DifferSign, tá aqui na descrição desse vídeo. Tem o nosso canal do YouTube, tem o site, tem tudo. Então fica à vontade, clica lá que você com certeza vai conhecer muito mais da DifferSign e do DifferSign AI. Um grande abraço e até mais. Esse podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br.